O experimento Scholli mostra algo interessante. Ao entrar em contato com o mundo espiritual, eles percebem que o mundo espiritual é composto de espíritos diferentes. Não são todos iguais. Então eu peço permissão para contar um caso engraçado. Um pessoal que faz vídeo de humor saiu em Belo Horizonte com uma filmadora e com um microfone. E eles abordavam pessoas no centro da capital mineira, com a seguinte pergunta: o governador acaba de sancionar uma lei estadual criando um tributo sobre o consumo de oxigênio. E o critério para a cobrança do tributo é o tamanho do nariz. Então, quem tem um nariz maior vai pagar mais imposto, porque consome mais oxigênio, e quem tem um nariz menorzinho vai pagar um imposto menor, porque consome menos oxigênio. Você acha isso justo? Centenas de pessoas responderam. E é interessantíssimo, porque o que a gente percebe? Todos os habitantes de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio têm a mesma capacidade intelectual? Todos os habitantes da cidade de São Paulo têm o mesmo nível de moral? O mesmo nível ético-moral? Eu não vou nem perguntar em Brasília, não, você vê que estou me limitando a São Paulo. Todos os habitantes de São Paulo têm a mesma formação acadêmica? Todos os habitantes de São Paulo são expert em música? Bom, o que isso nos revela? O experimento Scholli fez com que os investigadores chegassem num ponto que é o ponto inicial de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, o que ele reparou? Exatamente isso. Nem todos os habitantes do mundo espiritual possuem o mesmo nível, quer seja intelectual, quer seja moral, quer seja emocional. E mais, ele observou que alguns se julgavam mais inteligentes do que de fato eram. E que, invariavelmente, não importa a pergunta que você faça, todos respondem. Algumas são respostas esdrúxulas, outras são respostas presunçosas, outras são respostas medianas, outras são respostas geniais. Então o que ele percebeu? Que do outro lado há uma sociedade 1 milhão de vezes mais complexa do que a da Terra. Isso significa: não dá para ser ingênuo. Então o que Kardec fez? Ele começou a fazer perguntas para esses seres. E à medida que ele ia obtendo resposta, ele fez uma escala, que ele chamou de escala dos espíritos. Então ele percebeu que havia alguns muito ignorantes. Havia alguns que, além de ignorantes, eram perversos, maldosos, criminosos. Haviam outros que eram gênios, mas gênios indomáveis, com temperamento dificílimo. E haviam alguns que, além de gênios, eram santos, do ponto de vista moral. Então ele estabelece uma escala, e a partir de então, à medida que ele faz pergunta, pela linguagem, ele identifica em que ponto da escala evolutiva está quem está respondendo. E com isso, ele monta um questionário que no final deu 1019 perguntas e obteve 1019 respostas. O que nós podemos dizer? Após assistir o experimento Scholli, você então está preparado para começar a ler o Livro dos Espíritos. Porque aí a pessoa vai entender por que Allan Kardec fez as perguntas que fez, por que ele se comportou da maneira como se comportou e por que depois ele escreveu um livro só de metodologia ensinando como fazer perguntas para inteligências que não têm cor.
como fazer perguntas para inteligências incorpóreas, como se relacionar com seres incorpóreos, porque senão você pode ser vítima das coisas mais bizarras da face da Terra. Você pode ter uma pessoa extremamente ignorante te orientando em questões transcendentes e você acha que ele é um gênio simplesmente porque ele não tem corpo. Isso é sensacional. Observar o fenômeno psíquico nos dá agora condições de entender que há aspectos filosóficos num segundo passo. Depois que eu observo o fenômeno, há implicações filosóficas. Por isso Kardec deu o nome de O Livro dos Espíritos de Filosofia Espiritualista, ou Compêndio de Filosofia Espiritualista. Reflexões feitas a partir da observação do fenômeno. Então, o que nós detectamos? Você pode ter excepcionais observadores, mas péssimos dedutores. Pessoas que depois de observarem um fenômeno, passam a emitir opiniões sobre o fenômeno, opiniões absolutamente infantis, porque não consideram aspectos elementares do fenômeno, como esse, que é os vários graus das inteligências espirituais. E aí vem a pergunta: se elas não estão no mesmo degrau, elas já foram criadas em degraus diferentes? Ou galgaram esses degraus? Galgaram esses degraus. São eles que respondem. Não, nós escalamos. Ah, é? E como que se dá isso? Não, se dá voltando ao mundo e tomando corpos, reencarnando, até que eu vá agregando ao meu psiquismo inteligência, emoção, sentimento, moralidade e recursos éticos. Daí a lógica da reencarnação. E daí outra lógica. Quem já está no topo da escala precisa ficar vindo aqui? Então, se eu só perguntar para alguém que está no topo da escala, a reencarnação é uma necessidade? Ele vai dizer, não. Para ele não é. Se você perguntar para um professor universitário se ele tem que ir para o jardim primário, ele vai dizer não. Mas se você perguntar para uma criança que está naquela idade, ela vai dizer, não, eu tenho necessidade de ir para o jardim da infância. É belíssimo isso. Daí a gente percebe, não basta observar, tem que raciocinar. Tem que refletir sobre o que foi presenciado. E aí, nós só podemos recomendar. Leia o Livro dos Espíritos. Vai te poupar de 250 anos de experimentação mal sucedida. E vai tirar 1.500.000 anos de ingenuidade ao lidar com o fenômeno psíquico. Se você gostou do programa que acabou de assistir, você vai se impressionar com o documentário The Afterlife Investigations, edição brasileira, disponível no pay-per-view da Posat Filmes no YouTube. Clique aqui e saiba mais.